Seguinte, galera, hoje a gente vai estar conversando sobre um tema bastante importante, né, polêmico, na verdade, que é o uso de hormônio por mulheres. Então, eu atendi uma mulher que ela já faz uso há bastante tempo, né, de esteroides anabolizantes e veio para mim com bastante queixas, né, de efeitos colaterais. Então, durante a consulta ali, a gente procurou entender isso e eu procurei tentar, né, explicar um pouco ali da parte de fisiologia hormonal para ela e ver, né, se realmente vale a pena ou não estar utilizando determinadas substâncias, tá? Então, acho importante estar trazendo esse conhecimento a público também, mas para contextualizar vocês, né, vamos dar uma pincelada lá desde o início, né, para poder ficar mais fácil o entendimento. O que acontece? A mulher ela tem um organismo diferente do homem. O homem ele vai conseguir lidar melhor, né, com os hormônios. Não que ele não vá ter colaterais também, pode ter, óbvio. Tudo que a gente usa, né, a níveis suprafisiológicos, acima do que o nosso corpo é capaz, né, de produzir, vai gerar sim efeitos colaterais, né? Então eles têm ali a dose terapêutica, né, doses usadas clinicamente, e essas doses, né, para fins esportivos, fins estéticos, são muito acima da dose terapêutica. Então, obviamente, né, todo medicamento em dose suprafisiológica vai gerar assim um certo grau de colateral. Mas sabemos que homem e mulher são diferentes, né, fisiologicamente. Com isso, a gente vai ter respostas diferentes a determinados estímulos. Então, tanto o homem quanto a mulher produzem testosterona, né, produzem hormônios em comum, só que em quantidades diferentes. Com isso, tem respostas diferentes. A testosterona no homem, né, todo mundo sabe, bem maior, mulher menor. A mulher tem menos receptor androgênico, o homem tem mais receptor androgênico. Mas enfim, quando a mulher ela começa, né, a utilizar hormônios androgênicos, né, porque gera características sexuais masculinas, né, ela começa a sofrer né, efeitos colaterais androgênicos, ou seja, ela vai começar a despertar características masculinas, mesmo se ela estiver utilizando poucas doses, mesmo se ela estiver utilizando pouca coisa. Então, o que as pessoas consideram pouco, né, para fins de resultado, né, estéticos, esportivos, para o corpo já é uma quantidade muito alta, né, porque já passou o limite, né, fisiológico, então já está uma quantidade suprafisiológica, ou seja, está acima, né, do que o corpo normalmente produziria. E isso, obviamente, vai gerar efeitos colaterais, não tem para onde correr. Dependendo, né, do esteroide que utilizar, né, tem um efeito androgênico menor, um efeito anabólico maior, eles diferem entre si. Então, uns são mais agressivos, outros menos agressivos, mas fato é que todos eles vão gerar efeitos colaterais androgênicos, tá? Não tem para onde correr, não tem almoço grátis. Então, a primeira coisa a gente precisa, né, entender isso, ter isso em mente, ok? Então, começou a utilizar, vai ter colateral, né, seja em curto prazo, seja em longo prazo. Mas uma coisa que eu gostaria também, né, de dizer é que o que, cara, já vi muitas meninas, né, mulheres copiando o protocolo de homem e com esse boom, né, que tá tendo o fitness, tá aumentando demais, né, o uso tanto por homem quanto por mulher, enfim. E aí essas meninas elas acabam copiando, né, o protocolo de masculino, ou às vezes copia também, né, de outra mulher que copiou, às vezes de um cara, ou que copiou de um atleta que está utilizando doses mais altas. E o que acontece? Tem efeitos colaterais que vocês vão ver logo de cara. Acne, né? Crescimento de pelo, engrossamento de voz, né? Enfim, já acontece assim, né? Meio que de forma rápida. Só que tem alguns efeitos colaterais que são silenciosos e que são os mais perigosos, que é o que? É a alteração de perfil lipídico, o aumento do LDL, diminuição do HDL, né? Conhecido, né, como bom e mau colesterol, enfim, mas isso aí fica para uma outra parte. Alteração, né, dos marcadores hepáticos, né, das enzimas hepáticas, que geram um grande problema também. Aumento de hematócrito. Então, o hormônio, né, ele não vai aumentar somente a sua massa muscular, né, não vai aumentar a oxidação de gordura, ele mexe também em outros fatores. E uma delas é o aumento de produção de células sanguíneas. Então, o teu hematócrito vai ficar mais alto, você vai ficar com o sangue mais viscoso. Então, vamos dizer que o seu sangue, né, ele vai ficar mais grosso, o que aumenta a probabilidade de você, né, ter alguma doença ali cardiovascular, tá? E isso é perigoso pra caramba, não é brincadeira. E é silencioso, né? Não é uma coisa assim que você vai ver, você vai sentir, né? Então tem que fazer exame para poder estar monitorando isso. Então a maioria também vai sofrer com amenorreia, né, que é a ausência da menstruação, vai ter maior resistência à insulina. Então, com a maior resistência à insulina, corre o risco, né, de a longo prazo você desenvolver, né, um diabetes tipo 2. Essa resistência à insulina também está mais associada, né, ao surgimento de acne. Essa resistência à insulina vai levar a vários outros problemas, né? Pode ser um fator aí também, né, que auxilia no ganho de gordura visceral, enfim, então uma série de problemas. E uma outra questão, né, muito importante é o que? É o uso de substâncias undergrounds. Claro que a maioria, né, 99% de quem utiliza hormônio vai utilizar hormônios underground.
até porque na maioria das substâncias também, né, você não tem acesso de forma legal. Ou porque ela não é produzida, ou porque ela não é liberada no Brasil, ou porque talvez ela já tenha saído de circulação, né, por meios oficiais, né? Então a empresa ali que detém às vezes a patente parou de produzir. Mas fato é que a maioria é comprada através do mercado underground. Qual é o problema dos underground? Às vezes o que você compra não é o que você está tomando. Exemplo. Então tem matérias-primas, né, que são um pouco mais caras. Primobolan, né, a própria oxandrolona. E às vezes a pessoa, né, compra ali, vamos supor, compra uma oxandrolona, mas o que ela está tomando de fato, às vezes nem é oxandrolona. Às vezes ela está tomando ali uma substância que é mais barata, um Dianabol, um Hemogenin, né, um Masteron, que foi vendido como oxandrolona, um Stanozolol, que vai gerar, às vezes, muito mais efeito colateral. E aí a pessoa ela pensa que está tomando uma coisa, quando na verdade ela está tomando outra. E aí, para a gente fechar esse assunto, né, tem uma outra coisa que acontece também, né, em grande parte das mulheres, claro, dependendo do que utilizou, do tempo que utilizou e da quantidade que utilizou. Mas a grande maioria vai enfrentar aqui é a insuficiência androgênica, que é a queda, né, de forma bem acentuada nos andrógenos. E essa insuficiência androgênica ela pode levar ao surgimento ou amplificação de ansiedade, depressão, né? Vai ter diminuição do percentual de massa magra, aumento no percentual de gordura, então acaba ganhando gordura, perdendo músculo, e a pessoa ali, né, às vezes conquistou isso com muito esforço, né, em cima de muito efeito colateral e acaba jogando, né, tudo no lixo devido a essa alteração que ocorreu ali, né, no perfil hormonal. Vai ter também, né, fadiga, queda de libido, alteração de sono, enfim. Então, conselho e orientação. Se for utilizar, que pelo menos estude muito para não fazer merda. Procure um profissional que trabalhe com isso, tenha conhecimento, tenha experiência, fontes confiáveis para poder fazer a aquisição, né, do produto. E outra, você não vai estar livre de nada, mesmo com acompanhamento, você pode estar sujeito sim a ter colaterais, porque igual eu expliquei, tudo em doses elevadas vai sim te gerar colateral. Experimenta tomar, né, grandes doses de paracetamol, você vai derreter teu fígado. Alimento, experimenta tomar 10, 15 xícaras de café, tu vai ter problema. Então tudo em doses elevadas vai ter sim efeitos adversos, ok?